e a glória para sempre. Amém. Amém, Deus. Nós que ficamos aqui no culto, vamos dar continuidade à exposição à carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Hoje observaremos os versos 12 a 18. Filipenses 1, 12 a 18. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, estamos diante de Ti, Senhor Deus, com o coração quebrantado e contrito. Esta palavra, Senhor Deus, a qual foi lida, é a Tua palavra viva e eficaz, capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e transformar qualquer pessoa deste mundo caído, segundo o Teu querer, Pai. Cremos, Senhor Deus, que esta palavra é conduzida pelo Espírito Santo ao coração do Teu povo. E lá, Senhor Deus, ela há de frutificar, crescer como uma árvore forte e dar muitos frutos para a Tua honra e para a Tua glória. E assim, Senhor Deus, com nossa vida pequenina, Te glorificarmos nesta terra. Assim, Senhor Deus, esperamos que o Senhor faça hoje, que o Teu Espírito conduza a mensagem pregada ao coração dos Teus e que lá ela ache morada. É em nome de Cristo que oramos. Amém. O apóstolo Paulo, neste texto, e na continuidade dele, até o verso 26, ou até o final do capítulo 1, ele vai estar falando sobre instigando os filipenses ao contentamento. Ele vai estar demonstrando essa característica paulina, a característica do apóstolo Paulo, de ter um contentamento, de estar satisfeito em Cristo com a sua vida. E esse texto ele vai martelar na nossa mente a seguinte pergunta: a situação a qual eu vivo, o momento ao qual estou passando na minha vida de dificuldade, o que eu estou fazendo com aquele momento, está contribuindo ou retardando de alguma forma o avanço do Evangelho? A situação a qual eu estou passando, o problema ao qual eu estou enfrentando, está contribuindo para o avanço do Evangelho? E essa deve ser uma pergunta constante diante de qualquer situação que nós estejamos passando. Às vezes até em situações boas, situações que nós seremos ali agraciados de alguma forma, nós devemos perguntar: aquela situação vai me ajudar a propagar o Evangelho? Aquela situação vai me fazer glorificar a Deus com a situação? Mas a gente observa isso mais em momentos difíceis. E aí, em momentos difíceis, nós temos que observar aquilo e falar: mas como eu vou passar por isso? E é interessante que nós observamos muitos e muitos que nos constrangem com o seu amor, que quando estão em momentos difíceis, glorificam a Deus, falando do seu amor, falando da sua bondade, demonstrando ali que apesar de toda e qualquer situação, Cristo e o Senhor, nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele não muda. Jó nos demonstra isso. Jó glorifica a Deus nos momentos difíceis da sua vida.
Outros nas Escrituras, os apóstolos, em momentos difíceis, o Estevão, em momentos difíceis, eles vão dar graças a Deus por aquilo que eles estão vivendo, de alguma forma ou de outra, sabendo que aquilo que eles estão vivendo contribuirá para o avanço do Evangelho. E é este amor e é este contentamento de Paulo, descrito aqui, que nos constrange ao lermos textos como este, que observaremos neste domingo e no próximo, o restante até o verso de número 26. Eu quis dividir em dois para nós observarmos com mais calma tudo aquilo que o apóstolo nos dá. Então, o apóstolo, neste momento, ele vai estar, depois da sua abertura da carta, depois de ter orado pelos filipenses, ele vai tranquilizar os filipenses agora. Ele vai tranquilizar aquela igreja acerca da situação que Paulo estava. Lembre-se, essa é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso. O contexto dela está lá no final de Atos. Paulo é levado a Roma, uma viagem de cerca de 3 meses até chegar em Roma. Ele enfrenta diversas coisas. Então ele chega em Roma e vai para a prisão domiciliar. E ele fica ali em uma casa alugada, você depois pode ver lá no final de Atos, e um guarda fica de vigia. E naquela prisão domiciliar, Paulo recebe pessoas, Paulo conversa com pessoas, Paulo ele escreve, ele propaga o evangelho de alguma forma ou de outra. É uma prisão domiciliar, por causa que ele é um cidadão romano, ele tem alguns privilégios nessa primeira prisão. Então ele escreve a carta aos filipenses mais ou menos nesse período, que é mais ou menos ali por volta do ano 60, 61, depois de Cristo. Então, o livro de Atos, você vai observar que ele tem essa extensão, cerca de 30 anos de histórias que Lucas nos conta em Atos, né? Então, Paulo escreve essa carta e a igreja de Filipos, ela está preocupada com a situação de Paulo. E agora, o que será do apóstolo? E agora, o que será do nosso pai na fé? Aquele que plantou a igreja, como a gente também observa Lucas contando em Atos, agora está preso. E o que será de nós, né? Só que aí Paulo, como um pai, ele tranquiliza seus filhos na fé. E aí nós vamos observar que ele dá um estímulo à confiança, mesmo em meio a situações difíceis. E nós somos estimulados por Paulo a confiar observando o sofrimento dos santos. Paulo ele está sofrendo, Paulo ele está numa situação que não é agradável, ninguém gostaria de estar preso, mesmo sendo uma prisão domiciliar, mas seu futuro é incerto. O próprio Paulo não estava certo se ele iria viver ou morrer, ele conta isso nos versos seguintes, depois do verso 18. Ele não sabia se depois daquele momento ele viveria ou morreria, mas ele estava contente, ele estava satisfeito com o que o acontecesse. Então ele tenta passar essa tranquilidade para seus filhos. E como ele passa essa tranquilidade? Demonstrando que apesar da sua situação, o evangelho avança. E Deus faz com que tudo coopere para esse fim. Vejamos os versos 12 a 14, neste momento mais uma vez. Veja o que o apóstolo diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, deixar vocês cientes. Eu quero, de certa forma, que vocês tenham essa certeza na mente de vocês. Os filipenses já sabiam da situação do apóstolo, mas ele queria dar uma certeza para eles. Ele queria dar ciência de algo para aquela igreja que a tranquilizaria. E o que é que ele queria falar? De que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Tudo aquilo que eu passei, o apedrejamento, as chicotadas, as prisões, agora 3 meses de viagem, sendo levado para estar diante de juízes em Roma, para ser preso em Roma, essa incerteza de que se eu vou viver ou vou morrer, eu quero dar uma ciência para vocês. Todo esse mal que me ocorreu, tudo que me aconteceu, tem antes contribuído para o avanço do evangelho, para o avanço das boas novas. Então essa é a primeira notícia que para Paulo tranquilizaria a igreja. Veja que Paulo não fala, olha, minha saúde está boa.
olha, eu estou bem aqui, eu estou numa prisão, mas é uma prisão domiciliar, está tudo tranquilo. Olha o que para Paulo seria tranquilo. Apesar da minha situação, o Evangelho está avançando, o Evangelho está progredindo. E isso é algo que, primeiramente, já nos constrange. Já nos constrange, porque por diversas vezes nós passamos por situações difíceis e o que importa é o eu. O que importa sou eu, é minha família mais próxima. Não importa o que aquela minha situação como aquela minha situação vai levar o Evangelho a progredir. Isso a gente às vezes nem pensa em situações difíceis. A gente nem pensa, por quê? Porque nós somos falhos. Porque nós somos pequeninos. Então isso é interessante porque para Paulo a primeira coisa que ele queria falar para aquela igreja era que apesar da minha situação, apesar do meu sofrimento, apesar das minhas algemas, o Evangelho está progredindo. E aí ele continua, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ele vai falar agora como está progredindo o Evangelho. Mas espera aí, Paulo está preso, como está progredindo o Evangelho? Aí ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, aqui as minhas cadeias em Cristo é minha prisão por causa de Cristo. Ele está dizendo que para a igreja ficar ciente que o Evangelho está progredindo e por causa das cadeias, porque ele foi preso pela causa de Cristo. Ele foi preso pela causa de Cristo, não por outra causa. Então ele está demonstrando que ele não foi preso por outra coisa, mas ele foi preso por pregar a Cristo. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E aqui é algo muito interessante para nós. Por quê? Porque veja, Paulo quando chega em Roma, já havia uma igreja lá em Roma. Paulo chega por volta disso, por volta do ano 60. Já havia uma igreja romana naquele local. A história vai nos contar que a expansão do Evangelho para a Grã-Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, ali Irlanda, Escócia, a expansão do cristianismo para aqueles lados começou por volta do ano 40 a 50 depois de Cristo. Então, anos depois da morte de Cristo, uns 10, 20 anos depois da morte de Cristo, o Evangelho já tinha se expandido de Roma para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, através de mercadores romanos e guardas romanos. Então, quando Paulo é levado preso para Roma, já tem uma igreja lá. E aí, guarde isso, porque vai começar a formar um filme e um pano de fundo disso que Paulo vai tratar a seguir. Quando Paulo é levado preso, já existe uma igreja em Roma. E então o grande apóstolo Paulo, o plantador, o missionário, o que escreveu boa parte do Novo Testamento, o grande apóstolo, estimado apóstolo, ele chega naquele local novo. Então ele diz que as cadeias dele, a minha prisão, ela se tornou conhecida da guarda. E esta prisão, a qual eles se conheceram, eles estão sabendo que não é por qualquer coisa, não é porque eu roubei, não é porque eu fiz algo de errado, mas é porque eu estou pregando a Cristo Jesus. E quando ele diz a guarda pretoriana, ele está falando aqui do local onde era a base romana. Normalmente, quando o Império Romano ele se dirigia para alguma localidade e então levava ali o governador da região, o chefe da região, era dividido por regiões, o Império Romano, eles pegavam ali o melhor palácio, a melhor casa para eles ficarem. E lá na região de Jerusalém, por exemplo, eles pegaram o Palácio de Herodes, o Castelo de Herodes. Então, ele está ali demonstrando que ele está no centro, no centro dos guardas, no quartel-general, no QG. E então, naquele QG, todos os guardas ficaram sabendo que ele foi preso não por outra coisa, mas por causa da pregação de Cristo Jesus, mas por causa de um certo Cristo Jesus. Então Paulo vai à prisão domiciliar, há guardas que o guardam naquela casa, na casa dele, alugada, e então
os guardas estavam levando a mensagem que aquele rapaz daquela casa foi preso não por outro motivo, mas pelo motivo de um certo Cristo Jesus. Então é isso que está acontecendo. Veja como a expansão está ocorrendo. Isso demonstra o quê? Que Paulo não cessa de falar de Cristo. Paulo está preso e tem um guarda vigiando. Ele chega para esse guarda e começa a falar do Evangelho. Esse guarda vai lá para o QG, vai lá para o quartel e fala do Evangelho. E toda a guarda fica sabendo, aquele homem que está lá é um homem diferente. Ele não está preso por outro motivo, mas ele está preso por um certo Cristo. E é interessante que a arqueologia ela vai achar lá na região de Roma alguns desenhos e escritos do primeiro século bem interessante. E um desses escritos, que é um dos mais antigos do cristianismo, é uma zombação para os cristãos. É uma espécie de charge, o que hoje a gente chama de charge, né? Que é um desenho de comédia ou zombação. E esse desenho ele mostra o quê? Ele mostra uma pessoa de joelhos e um homem crucificado. A crucificação era a pior morte, somente dada aos piores dos piores. Um cidadão romano não podia morrer por crucificação, porque era a pior morte da época. Então mostra um homem de joelhos, um homem crucificado, e esse homem que está crucificado com cabeça de burro, com cabeça de jumento. E falando assim, fulano de tal adorando o seu Deus. Então mostra que desde o primeiro século, o cristianismo já ali em Roma, e o Império Romano zombando daquele início do cristianismo. Então não era algo fácil para Paulo pregar Cristo. Não era algo fácil, porque a religião era o império. A religião do Império Romano era o imperador. O imperador representava Deus. Então a religião era o império. Então para Paulo não era fácil chegar lá, estou preso, vou pregar Cristo. E os soldados, aqueles soldados que viviam de sangue, viviam de brutalidade, aceitar aquilo com facilidade. Então não imagine algo que Paulo está fazendo de forma fácil, mas ele está penando para pregar o Evangelho. Então ele diz que as cadeias dele se tornaram conhecidas por todos, e essas cadeias não por outro motivo, mas pelo motivo de Cristo, e se tornou conhecida tanto da guarda como os demais. Então a vizinhança e os cidadãos romanos estavam conhecendo este Cristo através das prisões de Paulo. Por que aquele homem está preso? Porque ele prega um certo Cristo. E quem é esse Cristo? Então o Evangelho começa a se expandir. Ele continua e diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui é outra consequência da prisão. Aqui é outra consequência que Paulo tranquiliza-se. Ele tanto tranquiliza a si, como também aos de Filipos. Eu quero cientificar-vos que o Evangelho está progredindo. Por causa das minhas algemas em Cristo, pela causa de Cristo, a guarda ficou sabendo e falam disso. E o povo está sabendo nas ruas e fala disso. E além disso, por causa das minhas algemas, o povo não retrocedeu, que era o que se esperava. O grande apóstolo Paulo está preso. O que é que nós vamos fazer? Vamos fugir, vamos nos esconder. Não. Qual foi o efeito que a prisão de Paulo deu? Eles foram estimulados pelo Senhor. Estimulados aqui é persuadidos pela palavra da cruz. Eles foram persuadidos pelo próprio Deus. O próprio Deus estava persuadindo, incentivando eles a espalhar a palavra. E esta é uma verdade. A palavra pregada, ela não tem poder nenhum se o Senhor não estiver agindo. Se o Espírito Santo não estiver conduzindo a palavra ao coração do povo. Se o Espírito Santo não agir aqui neste momento, são só palavras sem sentido que eu estou falando. Se nós lermos a Escritura sem a ação do Espírito Santo, são só palavras. Se não houver Espírito Santo, esse livro não vale de nada.
Se eu colocar esse livro na casa de alguém, aberto no Salmo 91, ou debaixo de um travesseiro, e achar que aquilo vai acontecer algo, aquela pessoa vai converter, não. Isso é um livro. O poder desse livro está nas palavras conduzidas pelo Espírito Santo a nós. E é o Espírito Santo que faz a transformação. É o Espírito Santo que age. Então, eles, estimulados pelo Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais coragem, com mais desassombro a palavra de Deus. Veja, nós somos ensinados aqui que o sofrimento dos santos deve impulsionar e nos estimular a perseverar no Evangelho e em evangelizar. Porque nós devemos olhar para a vida dos santos do passado, dos nossos pais na fé, e sermos estimulados por eles. Quando nós observamos aqueles programas, ou alguém viajando para Roma e indo conhecer o grande Coliseu, aquela maravilha do mundo, nós devemos saber que os cristãos que foram mortos lá, à espada, mortos por animais, mortos por cachorros selvagens, por leões, por todo tipo de espécie de morte, como uma espécie de teatro ou uma espécie de evento para os romanos, deve nos estimular. Quando nós olhamos os mártires da história, aqueles que morreram para nós estarmos aqui hoje, não é para nós retrocedermos, mas é para nos incentivar a pregar. Quando nós observamos lá em Atos a vida de Estevão, morrendo apedrejado, aquilo deve nos estimular. Porque olha o que eles passaram para que hoje tivesse uma igreja aqui em Itaporanga. Olha o que eles passaram para que hoje nós pudéssemos pregar livremente, escutar o Evangelho livremente. O começo do Evangelho no Brasil também não foi fácil. Muitos servos do Senhor aqui, alguns anos atrás, foram apedrejados. Alguns anos atrás, igrejas incendiadas, expulsos de cidades. Não muito tempo. Se observarmos a história, 1920, 1915, 1930, 1940, não podia se abrir igrejas em certos locais. E muitos sofreram. Muitos tiveram que se mudar por se converterem. E isso deve nos estimular a não sermos negligentes hoje, mas em desassombro, com ânimo, nós pregarmos a palavra do Senhor. Isso nos encoraja, porque ao observá-los, nós somos constrangidos. E esse mesmo constrangimento era o constrangimento dos apóstolos, e o constrangimento de Paulo, e o constrangimento de Estevão e de muitos outros. Por quê? Porque eles observavam o seu Senhor na cruz. E a cruz não foi um fim. A cruz foi um começo e um estímulo para eles. Porque mediante a cruz eles podiam, como por um tempo, até retroceder. Podiam ser desestimulados, porque eles esperavam um Messias Salvador que iria nos tirar das mãos dos romanos. Eles esperavam que em um momento Jesus ia aparecer com um grande exército de cavalos e ia acabar com o Império Romano ali em Jerusalém. Mas Cristo disse, não é isso que eu vim fazer. Guarda a espada. Se eu quisesse vir uma legião aqui, acabar falando, mas não é isso, meu reino não é daqui. Eu não me importo com as coisas daqui, porque isso passará. E então Paulo, observando a cruz, observando o sofrimento do seu Senhor, os apóstolos observando a cruz, observando o sofrimento do seu Senhor, eles não podiam retroceder. E eles se alegravam por serem participantes da graça de sofrerem pelo seu Senhor. Olha que maravilhosa graça, olha que dom maravilhoso, que presente Deus nos dá de também sofrermos como nosso Senhor sofreu. Então Paulo observava a sua cadeia, a sua prisão, dessa forma. Talvez ele estivesse rindo à toa, talvez ele estivesse cantando e constantemente pregando o Evangelho. Por quê? Porque ele disse, que alegria, eu estou sendo preso, não por outra coisa, mas pelo nome de Cristo Jesus. Então o cristão, ele deve se alegrar quando é perseguido, se um dia começar a perseguição e nós formos presos por causa de Cristo,
é motivo de cantarmos, de nos alegrarmos e não de tristeza. Ah, mas se proibirem de pregar o evangelho, a gente continua pregando. E se nós formos presos, a gente começa a cantar nas cadeias. Isso é que os apóstolos faziam, isso é que a igreja primitiva fazia. Quando muitos morriam, a igreja perseverava, a igreja não retrocedeu. Então veja, o impulso da cruz e o impulso do sofrimento dos santos em nós. A cruz nos impulsiona a pregar, e os sofrimentos dos santos do passado também devem nos impulsionar a pregar. É isso que Paulo está falando. A minha cadeia, pela causa de Cristo, está encorajando outros a pregarem. Paulo ainda continua estimulando e testemunhando nos versos seguintes. Vamos ver os versos 15 a 17, que diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregando a Cristo por discórdia, incessantemente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Aqui é algo interessante para nós. Veja, como eu disse, quando Paulo chega em Roma, já havia uma igreja organizada naquele local. E provavelmente, alguns estudiosos vão dizer, existiam pregadores naquele local, pastores daquele local. Só que, porém, o que acontece? Chega o grande apóstolo Paulo. E isso traz dois sentimentos, provavelmente deve ter trazido dois sentimentos àquela igreja. Um sentimento de gratidão e um sentimento de inveja. Então chega o grande apóstolo Paulo naquele local, e uns que já estavam cuidando da igreja romana adquirem um sentimento de inveja e outros de gratidão ao apóstolo Paulo. Então é isso que Paulo vai colocar diante de nós aqui. Isso que está me acontecendo está causando o avanço do evangelho e a pregação e o estímulo nos irmãos. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e disputa, contenda, porfia. Alguns querem fazer contenda, alguns querem disputar quem é o melhor e alguns estão com inveja. Então, é mais ou menos esse pano de fundo que aconteceu com a vida de Paulo. E outros fazem de boa vontade. Veja, e aí, algo interessante para nós pensarmos aqui é que a igreja provavelmente não estava ciente disso, mas o apóstolo sim, o apóstolo Paulo sim. Porém, isso não chega à igreja. Paulo ele não cita nomes, porque não convém para o apóstolo Paulo, como ele vai tratar, ele quer que o evangelho avance, mas é algo que ele está causando, que causou um certo despertar nele. Não preocupação nem sofrimento, porque ele não está sofrendo por isso, mas era algo que ele estava passando. Ele chega como prisioneiro em Roma, e em vez de toda a igreja o acolher, uma parte dos líderes daquela igreja são cobertos de disputa, contenda e inveja, por causa do apóstolo. Então, é isso que o apóstolo está passando naquela igreja. E aí ele diz, outros fazem de boa vontade. E o que é que vai diferenciar isso? Por vezes, o que vai diferenciar é quando o dia mau chegar. E aí nós vamos ver quem de fato prega a Cristo pela boa vontade ou quem faz só pelos seus próprios interesses. Só que há algo mais interessante aqui para nós, é que o apóstolo Paulo não está falando que esses são falsos pastores. Ele não chama de cães, ele não chama de falsos pastores, ele não amaldiçoa esses, que a gente vê no Novo Testamento. Os falsos pastores são chamados de cães, amaldiçoados, você não deve nem ter contato com eles. Então Paulo aqui ele não está falando que esses pregam um evangelho errado. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a motivação do coração deles é errada, ou está errada naquele momento. Mas o evangelho que eles estão pregando é o evangelho de Cristo. Mas a motivação que está fazendo eles pregarem Cristo nesse momento é uma motivação errada. Então nós devemos ficar muito atentos a isso.
Nem todos que pregam a verdade estão na igreja pelos motivos corretos. Nem todos que têm uma boa oratória e falam bem e não erram teologicamente estão pelos motivos corretos dentro de uma igreja. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, eles pregam a verdade, eles pregam o que é certo, mas a motivação do coração deles está errada. E isso é algo muito interessante como um alerta para a igreja. Nem todos que pregam bem, nem todos que falam bem, nem todos que vão falar corretamente estão pelos motivos corretos na igreja. Certa vez, brincando com um colega, ele falando sobre um pastor americano que tinha se desviado e ele tinha muitos livros e livros muito bons, né? E então ele falou, e aí, tudo fica... deixa de lado tudo agora, tudo que ele escreveu, tudo que ele fez, todo esse gabarito, toda essa bibliografia que ele tem, deixa-se de lado? Ou continua observando, visto o que ele fez e quem ele é agora? É interessante que a gente chega à conclusão, não, o que ele fez sendo verdade é verdade, como Paulo vai tratar aqui. Falando a verdade, aquilo é uma verdade de Deus. E quanto à eloquência, como um homem assim, quem diria, ele tão eloquente, tão usado por Deus na vida de muitos através de seus livros. Aí eu brincando com ele, eu disse, interessante, o diabo também fala muito bem. E o diabo sabe a Bíblia mais do que qualquer pastor entre nós. Ele disputa com o próprio Cristo, Bíblia. O diabo fala uma coisa da Bíblia, Jesus rebate com a Bíblia. O diabo fala outra coisa da Bíblia, Jesus rebate com a Bíblia no deserto. A tentação de Eva e de Adão foi na palavra de Deus. O que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? O que é que ele está usando? A palavra. Então Satanás, ele sabe. Ele fala bem, ele sabe bem. Ele utiliza a palavra bem. Porém, a sua motivação não é a correta. A sua motivação não é a correta. É interessante notar também, meus irmãos, no Novo Testamento, isso é um alerta para a igreja. Porque há muita facilidade para nós, todo o vento de doutrina. Se era um alerta naquele tempo, quanto mais hoje. Porque nós temos em nossa mão YouTube, redes sociais, que a gente vê diversos tipos de pregação. E é interessante para nós que, veja, se você olhar o Novo Testamento, há mais alertas e as cartas do Novo Testamento são dirigidas à igreja e os evangelhos são dirigidos à igreja e Atos é dirigido à igreja, há mais alertas para dentro da igreja do que para fora. E hoje a gente se preocupa muito mais com fora do que com dentro. Paulo vai tratar os filipenses, Gálatas, Coríntios, ele vai tratar os romanos, ele vai tratar a Tessalônica, como? Ele vai tratar a igreja, dentro da igreja está acontecendo isso. Ele não está muito preocupado, pessoal, quando vocês estiverem na rua, não, é dentro. Então Paulo, ele está falando aqui de dentro da igreja de Roma, o que está se suscitando na igreja de Roma e com esta verdade da igreja de Roma, tranquilizar os filipenses. Então ele diz, olha, aqui está acontecendo isso. Fiquem tranquilos, que apesar das minhas prisões, o evangelho está progredindo. Porém, essa minha prisão suscitou algo inesperado aqui na igreja de Roma. Alguns estão pregando por inveja e discussões e contendas, mas outros, meus irmãos, eles pregam a verdade de boa vontade. Então saibam que apesar desses maus, apesar desses que estão surgindo, há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Há um povo que Deus preserva e esse povo sempre fará o evangelho progredir. Estes, por amor, diz o verso 16, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Então veja como é uma questão de inveja e ciúmes dentro da igreja. Por quê? Porque alguns pregam por disputa, contenda e inveja, porque o apóstolo chegou naquele local. E outros pregam por boa vontade. Por que eles pregam por boa vontade? Porque eles sabem, os que pregam de boa vontade, sabem que estou incumbido da defesa do evangelho. Incumbido aqui é destinado por Deus.
Ele foi chamado pelo próprio Deus para a defesa do Evangelho. Então veja, os que estão pregando de boa vontade sabem do meu título de apóstolo. Eles sabem que eu fui chamado pelo próprio Jesus Cristo. Eles sabem que eu faço isso por Cristo. E aqueles, os que pregam por invejas e contendas, contudo, pregam a Cristo, ou seja, pregam a verdade. Mas por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então, o que é que eles querem trazer? Eles querem desvalorizar o apóstolo Paulo. Eles querem tirar o crédito das cadeias do apóstolo Paulo. Como se eles falassem, não, ele não está preso por Cristo, ele está preso porque outra coisa, ou pelos seus próprios interesses, ele não foi chamado. Os apóstolos talvez sejam os outros. Esse daí é fora de tempo, esse daí não dê crédito a ele não. Então eles pregavam querendo descredibilizar as cadeias do apóstolo Paulo. Veja que é algo interessante para nós também pensarmos, irmãos, que nem todos, isso é o alerta que deve ficar na nossa mente. E eu falei, vou repetir, nem todos aqueles que pregam a palavra corretamente fazem de forma sincera. Nem todos que pregam a palavra corretamente fazem de forma sincera. Mas como saberemos? Como saberemos? Nós temos que observar os frutos e pedir ao Senhor que proteja a igreja. Porque, como eu disse, aqui a igreja não estava ciente de quem era. Porque Paulo estava mais interessado no progresso do Evangelho. E talvez citar nomes iria fazer ali um escândalo ou algo que retrocederia. Paulo ainda continua e diz, todavia, que importa? Verso 18. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. Com isso tenho muita alegria. Então, o que importa? Se Cristo está sendo pregado verdadeiramente, quer por show, pretexto aqui é show ou fingimento, e aqui é uma palavra usada para hipocrisia, quer seja hipocrisia, quer seja pela verdade, essa verdade é um desvendamento. O que é que Paulo está dizendo? O Evangelho está pregando ou com uma máscara ou sem máscara, né? Ou de forma hipócrita ou de forma verdadeira, né? Sincera. Hipocrisia e sinceridade é esse o efeito. Hipocrisia é o uso da máscara, sincera é sem cera, sem máscaras. Então, quer seja um show que eles estão fazendo, quer seja um fingimento, quer seja verdadeiro, Cristo de fato está sendo pregado. E é nisso que eu me alegro. Porque não importa a minha situação, não importa os ataques que estão fazendo a mim, não importa se eu estou preso injustamente, não importa se eu sofri naufrágio, não importa se eu fui apedrejado, não importa se eu sofri açoites. O que importa é que Cristo está sendo pregado e o Evangelho está progredindo. É assim que eu quero acalmar a igreja de Filipos. Igreja de Filipos, apesar do que está acontecendo comigo, o Evangelho tem progredido. Calvino, ele vai dizer, Deus às vezes realiza uma obra amigável por meio de instrumentos perversos. Devemos, pois, alegrar-nos se Deus realiza algo que é bom pela instrumentalidade dos perversos ou de uma situação ruim. Mas nem por isso devemos não devemos pôr tais pessoas no ministério ou considerá-las como os ministros legítimos de Cristo. Veja que Calvino ele vai dizer, olha, Deus às vezes usa perversos. Deus usa pessoas ruins, Deus utiliza quem Ele quer, mas nem por isso nós devemos considerá-los como os verdadeiros ministros. Desta mesma forma, Deus pode sim usar a pior situação da minha vida para o progresso do Evangelho. Nem por isso aquela situação vai ser boa, mas eu vou aprender a estar satisfeito
a estar contente em qualquer situação, porque eu sei que pelaquela minha situação eu vou poder pregar a Cristo. Quantas pessoas já pregaram a Cristo em hospitais, em UTIs? Quantas pessoas já pregaram a Cristo em cultos fúnebres? Quantas pessoas já pregaram a Cristo no pior dia da sua vida? E o Evangelho foi anunciado e o Evangelho progrediu. Então, meus irmãos, é isto que Paulo faz aqui. Paulo tranquiliza seus filhos na fé, demonstrando que a realidade que ele estava não era para os deixar tristes, não era para deixar aquela igreja amável triste, mas era para fazer ela avançar, para fazer ela progredir. Porque apesar do que Paulo estava passando, os filipenses sabiam agora que o Evangelho não parava, mas o Evangelho avançava. É interessante que Paulo foi levado a Roma para ser preso, foi levado preso a Roma. Porém, a palavra de Deus não podia ser aprisionada. Ele diz essa realidade lá a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos abrir lá e já encerrando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 9, diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Verso 8 e 9 de 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Esta realidade que Paulo está falando aos filipenses. Paulo está algemado, Paulo está entre quatro paredes, mas o evangelho não pode ser aprisionado. Quando Cristo, nosso Senhor e Salvador, morreu na cruz, as boas novas não morreram ali como muitos acharam. As boas novas não foram para a morte, mas na cruz o evangelho foi libertado. E da cruz o evangelho foi dado a todas as nações e chegou aqui em Itaporanga. Então, meus irmãos, a cruz impulsiona as boas novas. O sofrimento dos santos deve nos impulsionar a pregar o evangelho. Que assim seja e que o Espírito Santo conduza essa verdade ao coração da igreja. E que diante da vida de Paulo e de tantos outros e do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do sofrimento deles, nós sejamos constrangidos por tamanho amor e anunciemos as boas novas com força e vigor. Que o Espírito do Senhor conduza esta palavra ao coração da igreja. Vamos ficar de pé e entoar um hino de resposta à mensagem, o hino Sossegai. Passará na projeção, aqueles que acompanharam no inário é o 254.